Uma coisa que faz as mãos suarem: o pouso com vento cruzado. Um primeiro conselho: você não conseguirá um bom pouso com vento cruzado se você não sobreviver à curva para a final. Certifique-se de estar contra o vento na perna base. Se você passar o eixo da pista, a tendência será fazer uma curva fechada para voltar para a final. Muitos pilotos se acidentam devido ao stall por controles cruzados. Como em todos os pousos, primeiro considere os fatores de costume, superfície da pista, velocidade final, e então adicione qualquer fator anormal, neste caso, o vento cruzado. Uma vez na final, você irá caranguejar ou fazer uma glissada lateral. Essa questão é motivo de muita discussão entre pilotos, e a resposta é só uma questão de preferência. Alguns pilotos não se sentem confortáveis com o cruzamento dos controles necessário à glissada, e então preferem caranguejar. Para caranguejar, é só apontar o nariz do avião na direção de onde vem o vento, para contrapor o deslocamento lateral e manter o eixo da pista. De qualquer forma, o piloto terá que fazer a transição do caranguejamento para a glissada antes do pouso, para manter o alinhamento com a pista. Se você pousar desalinhado com a pista, o avião pode sair para o lado e até descascar o pneu. Alguns preferem glissar o tempo todo na final, assim eles têm tempo de sentir os controles na glissada, em vez de ter que fazer a transição nos últimos segundos de voo. A razão de descida será um pouco maior na glissada, mas não muito. Alguns manuais aconselham a não glissar com flaps totalmente baixados ou com combustível abaixo de um certo nível, porque a força inercial lateral pode deslocar o combustível para fora da linha de alimentação do motor, causando perda de potência. Tanto caranguejando como glissando, você terá que usar os controles para se ajustar às mudanças de velocidade e direção do vento durante a descida. Se houver rajadas de vento, some metade da diferença entre a velocidade do vento e a velocidade máxima das rajadas à sua velocidade normal de aproximação. Não tente apressar a aproximação com vento cruzado e rajadas. Isso é terrível. O avião provavelmente irá oscilar em relação ao eixo da pista. Muito bem, este não é o momento para um pouso estolado, mas você ainda terá que pousar tocando com o trem principal e com o trem dianteiro um pouco mais alto. E os flaps? Você deve ter ouvido muita discussão entre pilotos sobre pousar com flap total em condições de vento cruzado com rajada. O argumento contra o uso do flap máximo é que ele proporciona mais área de superfície sujeita à ação do vento cruzado e das rajadas, e a menor velocidade de aproximação devido aos flaps pode não ser suficiente para manter os controles com vento cruzado. O argumento a favor é que você terá uma velocidade de stall mais baixa e uma visão melhor da pista devido ao nariz estar mais baixo. Os manuais de aeronaves não orientam sobre o uso de flaps em várias condições. Quando as condições do vento permitirem, a OPA recomenda o uso de flap total nos pousos. Se você achar que o vento cruzado é muito forte para o uso de flap total, considere achar uma pista mais alinhada com o vento. Se você tiver que pousar com o vento cruzado forte, use o mínimo de flaps para o comprimento da pista. Qual o máximo de vento cruzado que sua aeronave suporta? No manual você irá encontrar o quadro de velocidades demonstradas com vento cruzado. É o máximo em que podemos pousar? Não, é apenas o máximo que o fabricante demonstrou que a aeronave pode suportar. Com o piloto certo, provavelmente pode suportar mais. Quanto mais? É difícil dizer, mas para a maioria de nós vamos considerar como um limite. Se o leme não for suficiente para compensar a inclinação na direção do vento, então o vento estará acima do limite da aeronave. Geralmente há menos vento à medida que você se aproxima do solo, mas o leme se torna menos efetivo com a redução da velocidade. Então você poderá não ter leme suficiente. Se você não estiver seguro de que poderá lidar com o vento cruzado, você pode voar baixo ao longo da pista e avaliar as condições próximas ao solo e então pousar ou arremeter. Sempre esteja pronto para arremeter e nunca fique com vergonha de alternar para outro aeroporto. Como pilotos, tendemos a nos empenhar em cumprir a missão. Nós achamos que perdemos pontos por ir para um plano B, o que seria um objetivo secundário. Mas com o piloto em comando é o que importa. O seu maior ponto negativo é ter que consertar a aeronave após o pouso. Ter a sabedoria de saber errar para o lado da segurança, essa é a verdadeira arte. Você também deve ter ouvido conselhos de pilotos para recolher os flaps após o toque em condições de vento com rajadas, para reduzir a sustentação e manter o trem de pouso em contato com o solo. Mas haverá sempre a possibilidade, no calor do momento, do piloto acionar o botão errado e, bum, em vez dos flaps, o trem é que é recolhido. Por essa razão, a OPA recomenda não reconfigurar a aeronave de forma alguma antes de livrar a pista em uso.